Olá, meu nome é Rony Schaffel, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou hematologista e professor lá da UFRJ e vou falar para vocês hoje aqui sobre linfomas não Hodgkin na corrente sanguínea, né? O que o analista precisa saber. Vou dar uma visão geral para vocês. E eu queria começar agradecendo o convite para estar pela segunda vez, né, no Congresso Brasileiro de Hematologia Laboratorial. É o convite do Luiz Arthur e do Gustavo. É o Gustavo lá, que é meu colega lá da UFRJ, tá? Duas grandes pessoas. Vamos lá. Muito bem. Então, o que linfoma tem a ver com analista clínico, né? O que será que linfoma tem a ver com analista clínico? Então, aqui eu mostro para vocês, esse é o meu link no Instagram. Eu acredito que algumas pessoas vão me conhecer de lá, né? Inclusive, eu conheci o Luiz, tive a oportunidade de conhecer vários colegas que hoje são colegas meus e tudo da parte de análises clínicas e tudo via Instagram, né? Uma arma bastante poderosa, né? Então, vamos falar agora de linfomas. Vamos entrar no nosso tema. Bom, linfomas, como o próprio nome diz, são tumores, né? Tudo que termina em oma, a gente pensa sarcoma, adenocarcinoma. Oma lembra tumor. Tá? E linfoma vem linfócito, né? Tumores de linfócitos. O que é um problema de definição, né? Porque o linfócito é uma célula circulante. O linfócito é uma célula que circula. E, portanto, os tumores de linfócitos são locais em que os linfócitos se aglomeram, eles criam uma estrutura própria e aspecto sólido. Então, são massas. Ao contrário das leucemias. Quando a gente fala de leucemia, nós estamos falando de tecidos sólidos, tá? Nós estamos falando disso. Quando fala de tumor, nós estamos falando de linfomas. Bom, essa questão sobre se os linfomas seriam benignos ou malignos é uma questão complexa, né? Por definição, inclusive por classificação o CID, né, o Código Internacional de Doenças, eles são malignos, começam com o CID-C. No entanto, a gente não vê linfomas benignos, né? Essa classificação de benignidade e malignidade, ela é muito relacionada com a probabilidade de um tumor ter a capacidade de fazer metástase, né? Então, muita gente acha isso, que a diferença de um tumor benigno e maligno é a capacidade de se desenvolver à distância. Só que isso para o linfoma, na verdade, não é adquirir uma capacidade, mas sim fazer o que o linfócito sabe fazer. O linfócito ele circula no sangue, ele viaja entre os tecidos, ele vai passar por todos os gânglios do corpo, vai passar pelo baço, vai passar pelo fígado, e a partir daí ele pode se instalar. Então, a gente não costuma usar a palavra metástase para linfomas por conta disso. E, portanto, essa questão de malignidade e benignidade, ela se confunde um pouco, tá? Obviamente, tratamento de quimioterapia, classificação é maligno, mas existem linfomas, por exemplo, que a gente nem vai tratar. Linfomas malignos, entre aspas, que a gente vai ficar acompanhando. Né? Então, é sempre uma complicação falar com o paciente. Né? Então, se eu tivesse que falar de linfomas no geral, eu ia falar de massas. Tá? Eu ia falar de pacientes que, de repente, notam aumento habitualmente, dos gânglios, que a gente vai chamar também de linfonodos, outro nome é linfonodomegalia ou adenomegalia. Tá? Existem linfonodos aparentes, veja aqui, região supraclavicular, aqui cervical, pescoço. Aqui, esse aqui tem até na pele aqui subcutâneo. E existem linfomas que são escondidos, tá? Observa essa região que a gente chama de mediastino, que só é visível em exames de imagem, raio-x, tomografia, como ela está alargada. Então, tem massa. Então, a definição de linfoma, em geral, não diz respeito ao analista clínico, né?
ela é muito mais do domínio do radiologista, que vai fazer esses exames de imagem, e do patologista, porque isso vai acabar em biópsia, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um corte aqui e vou fazer uma biópsia aqui e mandar para o patologista. Aqui a gente vai fazer uma microcirurgia e vai fazer uma biópsia, ou vai tentar fazer essa biópsia por técnica de broncoscopia, tá? Aqui um outro exemplo, mostrando que o linfoma ele pode aparecer em qualquer lugar. Aqui um linfoma em sistema nervoso. Isso é um cérebro, tá? Isso é uma ressonância magnética. E observe aqui essa massa aqui, sólida, tá? Nesse tipo de incidência, tudo que é líquido é branco. Então aqui são as cisternas do encéfalo, tá? Então aqui tem o líquido cefalorraquidiano em branco. Então, um tumor tem pouco líquido. Um tumor não é branco, ele é mais escuro. Veja. Tá? Então, isso é um linfoma do sistema nervoso. Então, é uma metástase? Não, não é uma metástase. A gente não fala metástase. A gente vai falar, por exemplo, se tiver linfoma no resto do corpo e essa lesão, a gente vai falar linfoma sistêmico com infiltração do sistema nervoso. A gente não vai usar a palavra metástase. Do lado aqui, veja, uma medula óssea. Por que eu sei que é uma medula óssea? Porque isso em rosa é osso. Olha aqui. Isso é tecido ósseo. Se aproximar, vocês vão ver. O patologista vai poder ver células de tecido ósseo, osteoblastos. Vamos ver aqui. Tá? Então, aqui em cima, uma medula normal, que é vermelha, rosa, lilás, com gordura, ó, células de gordura no meio. E observa regiões completamente infiltradas. Aqui, ó. Sumiu a gordura e a cor ficou completamente azulada. Perdeu o tom róseo da medula. Tá? Olha aqui também. Então, isso é um infiltrado paratrabecular. Aqui é uma trabécula óssea. Isso aqui é um infiltrado paratrabecular. Esse tipo de infiltrado é típico, por exemplo, de linfoma folicular. Tá? Linfoma não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, ele já infiltra a medula com fibrose, tá? Foi uma fibrose difusa, mas o não Hodgkin infiltra normalmente assim. Bom, só que a classificação, se fosse assim, estanque, né, linfoma é massa, leucemia está no sangue, era fácil. Mas a gente da hematologia, a gente odeia coisa fácil. Se a gente puder dificultar, é melhor ainda. Então, na verdade, os linfomas podem circular. E tem linfomas que recebem esse nome, mas a forma circulante pode ser até maior do que a forma tumoral. Então, aí que a gente começa a entrar no território do analista clínico, né? Então, vamos tentar conceituar melhor o que está acontecendo hoje em dia em termos de linfoma não Hodgkin, tá? Para a gente poder chegar na parte morfológica. Então, primeira coisa, qual é a origem dessas células? A gente sabe que são linfócitos, mas em que estágio esses linfócitos aparecem? Bom, então existem dois tipos de linfócitos no corpo. Os linfócitos B, na verdade existem três tipos, perdão, os linfócitos B de bola, os linfócitos T de timo e os linfócitos NK, natural killer, que são uma pequena quantidade de linfócitos. Normalmente a gente mistura um pouco com o linfócito T. Eles se espalham em estruturas no corpo. Observa que a rede de linfa, né? Rede linfática, com esses vasos linfáticos conectando vários gânglios, tá? Olha, todos esses gânglios e aqueles linfócitos circulando. Os linfócitos B, a maioria dos linfócitos B e um número considerável de linfócitos T maduros, vai habitar nesses gânglios aqui. Eu vou mostrar para vocês aonde. Então, olha, os nomes das cadeias no pescoço cervical, aqui supraclavicular, porque a clavícula passa aqui, embaixo do braço axila, né? Cadeia axilar, no abdômen. Tem vários nomes aqui, paraórtico, retroperitoneal, né? Perihepático, tem vários nomes aqui, celíaco, aqui na região inguinal. Tá? E existem o órgão que é o timo, né? O timo fica aqui em cima do coração, né? É onde os linfócitos T eles vão ser formados e amadurecidos aqui no timo. Os linfócitos B vão ser amadurecidos nos gânglios. Bom,
O gânglio, ele é uma estrutura que normalmente é menor que uma ervilha. Isso é o que nós temos, tá? Pensa num tamanho de uma ervilha. E o que nós temos no gânglio é uma cápsula, observa aqui a cápsula, que tem aderências, né, fazendo ele ficar no lugar. Existem os vasos sanguíneos, né, os vasos aferentes e eferentes, né, artérias e veias. E lá dentro existe o tecido linfóide, né, os linfócitos, que eles vão se organizar. Observa que o gânglio tem uma histologia própria, né, em que ele tem uma região rosa e essas bolinhas vermelhas. As bolinhas vermelhas vão ser as estruturas assim, mais importantes para os linfomas, que são os folículos. É onde a maior parte dos linfomas vai se formar. Já essa região rosinha, ela é muito rica em células T. Os folículos são ricos em células B de bola, e essa região rosa entre os folículos, ela é a região T. Então, os linfomas T vão aparecer aí, mas são muito menos comuns do que os linfomas B. Tá aqui, ó, um gânglio aumentado, observa, 3 centímetros. A gente fala que um gânglio, ele é um gânglio que precisa tomar cuidado quando ele tem mais do que 1,5 centímetro. Na verdade, 1,25 centímetros por 1,28 centímetros. Quer dizer, ele está aumentado em duas direções. Tá? Aqui ampliando, mostrando a região B e a região T, né? E demonstrando o que acontece. Tá? Linfócitos T. Vamos olhar para o lado esquerdo primeiro. Então, esses linfócitos T são criados na medula, onde as células jovens ficam, né? O estágio em que passa de linfoblasto para linfócito é na medula. Depois eles vão para o timo, que é aquele órgão que eu mostrei que fica próximo ao coração. E lá no timo existe uma seleção. Muitos linfócitos morrem, entram em apoptose no timo. E depois eles circulam e vão se estabelecer em vários órgãos. Tá? No gânglio, eles vão ficar na região T e alguns poucos vão para a região B. A função deles é guiar o sistema imune. Eles até existem subtipos de linfócitos T que podem agredir células, inclusive células tumorais, por exemplo, os linfócitos citotóxicos. Eles podem sim diretamente agredir células tumorais, mas a maioria dos linfócitos T, que é helper, eles coordenam a resposta imunológica. Tá? Então, muitas doenças autoimunes, elas acontecem por desregulação de linfócitos T. Okay? Já os linfócitos B, que perfazem a maior quantidade de linfomas não Hodgkin, e também os linfomas de Hodgkin, eles nascem também na medula óssea, eles passam do estágio de linfoblasto para linfócito imaturo na medula, aí eles viajam para regiões que são ganglionares. Existem também regiões extraganglionares, que são, por exemplo, o apêndice, o intestino tem muitos linfócitos, tá? Aqui, os seios da face, a gente chama de cavum, e existem regiões que são linfóides, mas vocês não pensam como sendo. Por exemplo, a amígdala. Amígdalas são grandes linfonodos, também conhecidos como tonsilas palatinas. O baço, por exemplo, também. O baço é um grande gânglio. Tá? Esses linfócitos B, eles têm várias funções. As duas principais são a produção de anticorpos, que são uma parte da nossa defesa. Né? Então, principalmente na região B, no folículo, é que esses linfócitos são ativados e produzem anticorpos. E os linfócitos B também são células de memória. Então, quando a gente faz uma vacinação, e essa vacinação dura por anos, é porque se formam linfócitos B que ficam lá, né, paradinhos pela vida inteira da pessoa. Então, observa que o gânglio é o local de defesa do corpo. Né? Então, o gânglio ele vai crescer tanto em situações como de linfoma, ele vai aumentar de tamanho, quanto em situações de infecção, tá? Vai haver proliferação. Mas a gente tem algumas diferenças entre essas duas reações, né? Porque é muito perigoso, né? Às vezes a gente olha gânglios grandes. Essa semana mesmo eu vi uma paciente que me procurou porque tinha um gânglio isolado de 4 centímetros na axila, que tinha
menos de uma semana de evolução. Então, eu resolvi esperar porque eu achei que podia ser uma infecção. Tá? Você fazer uma biópsia de um gânglio com infecção, você precisa de um patologista muito experiente, tá? Muito experiente, para não haver nenhum tipo de confusão. Então, às vezes é melhor esperar. Observa o que eu falei, aqui é a região T, isso é uma infecção, tá? Isso é um gânglio de infecção. Região T, né? Rosinha, e os folículos, olha aqui. No caso, os folículos proliferaram bastante, vários folículos. E aqui já dá para ver que esses folículos eles têm uma região grande aqui no meio, depois tem uma região escura em volta, que a gente vai chamar de zona de célula do manto, tá? E ainda tem uma segunda região mais para fora, que a gente vai chamar de zona marginal. E a gente tem linfoma de célula do manto, que vai originar da zona do manto. E a gente tem linfoma de zona marginal, que vai se originar, obviamente, pelo nome da zona marginal. Tá? Observa que no caso da infecção, tem uns branquinhos aqui no meio, veja. Aqui são células mortas, apoptose. Então, aqui está acontecendo guerra, que tem soldados que caem na batalha. Observa que os gânglios são de tamanho diferente. Observa que tem gânglios que têm a zona do manto maior do que outros. Quer dizer, parece um processo difuso mesmo, né? Já no linfoma, e esse aqui é um linfoma folicular, o nome vem da proliferação dos folículos, observa que os folículos não têm muito zona do manto, você só consegue ver essa parte mais central, né, que é onde está o linfoma. A zona T está muito, muito diminuída, né, o linfoma invade a zona T. Pior, o linfoma invade a cápsula do gânglio, isso aqui é um sinal de malignidade, veja. Linfoma invadindo a cápsula. E ele é muito monótono, né? A neoplasia, as doenças, as células são todas, têm a mesma origem, são muito parecidas entre si. Então faz com que você não tenha aquelas apoptoses no meio, né? Tudo bastante homogêneo, tá? Então, o que a gente usa quando a gente vai diagnosticar linfoma, tá? A gente vai usar a mão, imunofenotipagem. Óbvio que a gente vai ter o nosso olho, né? Então, a primeira olhada quem vai dar vai ser vocês, no caso dos linfomas circulantes, quando vocês verem o hemograma, e ou então o patologista quando tiver uma biópsia, primeira olhada. Mas ele, em geral, tanto vocês quanto o patologista não vão se arriscar a dizer que tipo de linfoma que é, né? Vocês podem até fazer uma aposta entre vocês lá no laboratório, mas não dá para falar no laudo. Isso, a gente vai precisar de métodos adicionais para isso, tá? Então, um dos métodos mais usados para sangue é a imunofenotipagem, através de uma técnica chamada citometria de fluxo, em que os linfócitos eles são analisados individualmente, um a um. Centenas de milhares de linfócitos são analisados durante o exame. Eles são incubados com anticorpos e esses anticorpos, então, quando o linfócito tem o antígeno para esses anticorpos grudam e emitem uma fluorescência que é captada por um aparelho, que é a tal da imunofenotipagem. Vamos falar mais sobre isso à frente. Tem também a imunohistoquímica, que é o patologista que faz, né, na parafina, que nada mais é do que a marcação, o uso de anticorpos, muitos deles muito parecidos com os da imunofenotipagem, também para revelar os antígenos daquela malignidade, daquele linfoma, tá? Isso é na biópsia. E existem técnicas muito sensíveis hoje de imagem, né? A tomografia computadorizada que vocês já conhecem, e tem o PET, eu não sei se todos vocês estão habituados, é uma coisa mais nova, a tomografia por emissão de pósitrons, que é capaz de detectar linfomas em regiões que, inclusive, têm tamanho normal. Tá? Vou mostrar uma figura de um PET para vocês. Além disso, a gente vai precisar de outras informações para o prognóstico. Eu vou mostrar mais à frente como é que isso funciona. Mas o hemograma, informações sobre o paciente, se ele é um paciente que está acamado, se ele é um paciente que precisa ser internado, se é um paciente que é ambulatorial, se ele está trabalhando, não está trabalhando, né? A gente vai precisar saber a extensão do acometimento e a gente vai usar tanto o nosso exame físico quanto os exames de imagem para isso. A gente vai precisar saber o subtipo de linfoma, óbvio, né? São mais de 50 tipos de linfoma e cada qual tem as suas peculiaridades. E alguns exames de bioquímica, por exemplo, DHL ou LDH, depende de onde vocês são.
albumina, beta-2 microglobulina, tá? Que a gente vai usar nos nossos índices prognósticos. Então, vou começar dando o exemplo da imunohistoquímica. A imunohistoquímica é isso, né? O patologista tem um microscópio, ele tem o tecido aqui, observa, esse aqui é um gânglio, ou é uma medula, tá? Então, observa que desse lado uma infecção e desse lado um linfoma. Ele incuba, no caso, com um anti-BCL2, que é um marcador de linfoma de célula B, tanto é que chama BCL, que em inglês é a sigla de linfoma de célula B. E observem que na infecção não aconteceu nada, olha só. Pouquíssimas células marcaram. Já no linfoma, né, muitas células marcaram. A curiosidade desse BCL2 é que ele é um inibidor da morte celular, da apoptose. Então ele está por trás, o aumento do BCL2 faz com que as células fiquem imortais, entendeu? Que é uma das características de células malignas. No caso, esses linfomas, eles não morrem, tá? Ao contrário da infecção. A infecção não, a célula atua e morre. Então observa aqui o que é uma imunohistoquímica, tá vendo? Marcação, no caso, parece até uma marcação, deveria ser citoplasmática. Outras marcações, observa aqui o gânglio, observa aqui a região do folículo, ó, folículo, e aqui o CD20. O CD20 marca linfócitos B. E eu falei para vocês que os linfócitos B habitam os folículos. Então, folículo é CD20 positivo. E aqui está clarissimamente CD20 positivo no folículo e muito pouco na região T. Na região T nós vamos ter o quê? Nós vamos ter CD3, por exemplo. Olha esse CD3 aqui. Região T. CD3. Tá? Esse que é o PET. A tomografia por emissão de pósitrons. Observem bem, isso é quantidade de marcação, né? Esse paciente, por exemplo, ó, toda a coluna está acometida por um processo que deve ser o linfoma, claro. Esses pacientes já têm diagnóstico por biópsia ou por imunofenotipagem, então a gente usa o PET apenas para saber quais as regiões que estão acometidas. E nesse caso, esse paciente tem acometimento de várias cadeias de gânglio, né, axilar, o pescoço aqui tem um maiorzinho aqui, ó, no peito mediastino, ó, né, no abdômen tem coisa também, talvez tenha nesse intestino aqui. E no osso. Né, osso e fígado são órgãos difíceis quando estão acometidos, tá? Aumenta muito resultado, piora muito o resultado. E aqui uma outra utilidade desse exame que é você controlar no pós-tratamento, né? O mesmo paciente depois de uma quimioterapia com uma resposta completa, né? Esse acúmulo aqui é coração e bexiga. São acúmulos normais do rádio traçador. Bom, então isso são, de maneira geral, os linfomas. A classificação tem sido muito. Essa é de 2016, hoje nós temos já a classificação, é a última classificação, tá? E aqui tem muitos linfomas, entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, todos esses daqui até aqui são linfomas B, depois linfomas T e natural killer, que vem até aqui, depois linfoma de Hodgkin, olha aqui. Então, é muito linfoma, tá? E a gente tem, felizmente, uma meia dúzia deles fazem mais de 95% dos casos, né? De modo que a gente até anda com esse livrinho de lado, assim, quando não encaixa no que a gente sabe, a gente tem que ir no livro. Grosso modo, falando dos tipos de linfoma não Hodgkin, a gente começa aqui, ó. A gente tem doenças malignas de linfócitos, em que eu dividi em 3, mas deveria ter dividido em 2 apenas. As doenças de linfócitos primordiais, a doença de linfócitos na sua fase de linfoblasto, muito imaturo, que a gente vai chamar de leucemia. Então, são as LLAs. Depois tem as doenças de linfócito mais maduro, que vão ser os linfomas não Hodgkin, linfoma de Hodgkin também, e o mieloma. O mieloma múltiplo nada mais é do que um linfoma, né? O plasmócito é uma célula, é um linfócito. Mas por características clínicas específicas dele, ele é muito visto como uma doença em separado, né? Como um tumor ósseo, até isso eu já ouvi falar. Mas o resultado final é que a gente tem cerca de 80% dos nossos linfomas têm origem em células B e 20% em células T. Tá aqui
né? Os linfomas B, que ficam basicamente nessas regiões folículo no gânglio, e os linfomas T, que podem ficar no timo, né, nas áreas T. Os linfomas B, a gente já divide de saída em não Hodgkin e de Hodgkin. Tá? O linfoma de Hodgkin foi o primeiro a ser reconhecido como uma entidade, portanto, o que veio depois foi chamado de não Hodgkin, foi por isso. Ele é muito diferente, o linfoma de Hodgkin, tá? Não vai ser dado aqui. E os linfomas de célula T, que a gente tem os linfomas mais agressivos e os linfomas menos agressivos de célula T. É o que alguns subtipos, tá? Bom, se a gente divide os linfomas B, não Hodgkin, agressivo e indolente, assim como os linfomas de célula T, nós vamos ter que os linfomas B agressivos, e aqui o tamanho do retângulo é proporcional à frequência da doença. O linfoma não Hodgkin mais comum é o linfoma difuso de grandes células B, que é um linfoma agressivo. Tá? Circula, já vi circular, mas é raro, é bastante raro. Tá? Linfoma difuso de grande célula circulante, eu vou mostrar até uma foto nessa apresentação aqui. Linfoma de células do manto pode circular, linfoma de Burkitt circula, né? E os linfomas indolentes, linfoma folicular, pode circular, zona marginal pode circular, e linfoma tipo LLC, que quando circula recebe o nome de leucemia linfocítica crônica, está aqui, que é LLC. Tá? Então são os tipos que tem. Vamos dizer, os principais, né? Óbvio que existem outros tipos. E aí, entre os linfomas agressivos T, linfoma T periférico, circula, mas é pouco. E linfoma indolente, tem micose fungoide, Sézary, né? E tem, né, entre os agressivos também tem a leucemia linfoma de célula T do adulto. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente divide em agressivos e indolentes porque realmente eles têm muitas diferenças. Então, os linfomas agressivos, em geral, eles começam abruptamente, né? O paciente nota um aumento grande que não estava lá uma semana antes ou um mês antes, mas ele é mais localizado, porque ele cresce rápido, então ele acaba crescendo localmente. Tá? E pode atingir grandes tamanhos. Como ele vai crescendo de forma mais agressiva, ele gasta energia e ele acaba gerando sintomas, tipo fadiga, o paciente pode ter até febre, né? Uma febre que é meia intermitente, né? Você tem num dia, fica 2 dias sem ter, aparece de novo. Sudorese, quer dizer, ele acaba alterando o metabolismo da pessoa, pode emagrecer, né? O exame de sangue, em geral, eles não circulam os agressivos, com exceção do Burkitt, né? O linfoma de célula do manto circulante normalmente é menos agressivo, mas enfim. Mas você pode ter repercussão sobre as outras séries. Então, por exemplo, anemia de doença crônica, anemia de doença. Então, você pode ter nos linfomas agressivos, tá? E essa agressividade faz com que ele seja muito mais sensível à quimioterapia do que os outros. Então, ele tem o potencial de ser curável. Os linfomas indolentes já são muito diferentes. Eles são lentos, portanto, o paciente nem sabe quando é que começou. São gânglios que crescem durante anos. Por conta disso, eles não atingem tamanhos muito grandes e vão se desenvolvendo. Então, o paciente no diagnóstico normalmente tem gânglio no corpo todo, tá? Os indolentes. Os gânglios são menores, não doem. Muitos casos aparecem como assintomático, tá? No exame de rotina no médico, enfim, alguém que nota um abaulamento. Os exames costumam ser normais, mas a grande maioria dos linfomas circulantes está aí, nesse quadrado de linfomas indolentes, tá? Ao contrário do linfoma agressivo, o linfoma indolente, ele é incurável. Então, a gente tende a postergar o tratamento, porque a gente não tem como curar, tá? E todos eles podem, em algum momento, se transformar no linfoma agressivo, tá? Aqui, eu botei os dois exemplos que eu considero são os mais comuns, né? O linfoma mais comum que existe, que é o difuso de grande célula B, que é um agressivo, e o segundo mais comum, que é o folicular, é um dos subtipos de linfoma indolente. E aqui o que eu quero dizer com tudo aquilo, né? Então, o linfoma agressivo cresce rápido, o PET mostra uma doença mais localizada, né?
Já o linfoma indolente, não, ele é pequenininho, veja. Vai infiltrando o corpo todo, chega no PET, o PET inteiro está com problema, olha aqui, em cima, embaixo, tá vendo? Então, assusta mais, mas esse é um linfoma indolente. Outras coisas podem acontecer, ó, linfoma no fígado costuma dar muita febre, é ruim linfoma de tratar linfoma de fígado, aqui o paciente está amarelado, está ictérico, a massa de mediastino. Isso aqui é o timo, né? Pode ser o timo, por exemplo. Tá? Então, linfomas T, por exemplo, linfoma linfoblástico, ela tem alargamento de timo. O baço, observa aqui que o baço... Lembra daquele cérebro que também estava escuro e tal? Olha o baço aqui. Aqui tem pouco sangue, muito tumor e pouco sangue. Provavelmente é um linfoma agressivo. Aqui na barriga, tá? No estômago, veja o estômago. Esse aqui é no cérebro, tá aqui. Parece ter um sangramento, parece que houve algum sangramento aqui no área de linfoma. Em relação às causas de linfomas, existem causas infecciosas, causas imunológicas, tá? Então, o único linfoma que realmente tem uma causa definida e precisa ter é o linfoma relacionado ao HTLV1, que é esse linfoma leucemia de célula T do adulto, tá? ATLL. Tem que ter HTLV1, tem que ter sorologia positiva para HTLV1. Os outros, por exemplo, o Burkitt e o difuso de grande célula B podem ter em pacientes HIV, mas também podem ter em pacientes não HIV. O linfoma de zona marginal pode estar associado com hepatite B, e se você tratar hepatite, ele até some, mas a maioria não está associada à hepatite B. O linfoma gástrico, principalmente o linfoma de zona marginal, ele realmente tem relação, sempre tem Helicobacter pylori, e às vezes você trata o Helicobacter pylori e o linfoma desaparece. O vírus de Epstein-Barr, que é um vírus assim muito interessante, ele foi descrito, na verdade, em cima do Burkitt, numas biópsias que o Dr. Denis Burkitt mandou para, se eu não me engano, para a Inglaterra, se eu não me engano, né, o Dr. Epstein, no seu laboratório, isolou e só depois foi visto na mononucleose. Tá? Mas todos eles podem também aparecer sem o Epstein-Barr. Doenças autoimunes, ó, Sjögren, né, lúpus, anemia hemolítica e inflamações. Existe um linfoma que é de prótese de mama. Tá? Existem algumas marcações genéticas que são muito características e que, portanto, a gente até usa para diagnóstico, a gente tem marcadores, a imunohistoquímica e tal para isso. Então, por exemplo, linfoma de célula do manto, a gente gosta de saber se é QSCND1 positivo e SOX11 positivo, tá? Ou quando é QSCND1 negativo, que SOX11 seja positivo. O famigerado BCL2, que eu já mostrei para vocês, que vai ser positivo no linfoma folicular, que é o produto da translocação 14-18. No linfoma de Burkitt, a expressão aumentada do CMYC, que fica no cromossomo 8, após essa translocação 8-14. E tem subtipos de linfoma de grandes células que são mais agressivos. No caso, por exemplo, esse duplo HIT, que hoje é considerado um dos linfomas mais agressivos que existem, eles têm uma mistura, né, da alteração genética do Burkitt com a alteração genética do linfoma folicular. Então, uma confusão danada. Bom, quando a gente está analisando linfomas circulantes, a imunofenotipagem é o teste de rotina, né? Então, aqui é uma mistura de imunofenotipagem e imunohistoquímica. Né? Essa primeira parte vem pela imunofenotipagem e a ciclina D1 pela imunohistoquímica. Tá? Não tem como pedir no sangue ciclina D1. E aqui os diferentes tipos de linfoma, tá? Folicular, leucemia linfocítica crônica, que ela é uma leucemia, mas que costuma, como a célula é muito madura, a gente costuma explicar dentro dos linfomas, linfoma de célula do manto, linfoma de zona marginal, prolinfocítica, linfoma agressivo, vejam, linfoma agressivo, tricoleucemia, linfoma de Burkitt, tá? Linfoma linfoplasmacítico. Eu vou falar individualmente sobre cada um desses, não precisa se estressar.
tá? Sobre esses marcadores aqui. Basta dizer para vocês que se eu tiver que selecionar um ou dois, para folicular eu seleciono CD10 positivo com CD5 negativo, marco folicular. Leucemia linfocítica crônica já é o contrário, é CD5 positivo, CD10 negativo. E uma característica é esse CD23 positivo, CD200 também é positivo, e esse CD20 que é assim fraco, é um CD20 fraco. O linfoma do manto, que é CD5 positivo como a LLC, mas é CD23 negativo. Tá? E o CD20 é muito forte. E os linfomas de zona marginal esplênicas, que são eles são negativos para quase tudo, menos o CD20. Tá? Então, é um joguinho de combinações de números. O estadiamento, portanto, é importantíssimo. Né? Quanto mais para a direita, mais avançado e pior o prognóstico. Né? Ele pode ser localizado, estágio 1. Ele é muito útil, principalmente para linfomas agressivos. Né? Estágio 2, quando já tem várias cadeias do mesmo lado do diafragma. Estágio 3, quando tem gânglio em cima e abaixo do diafragma. Estágio 4, quando o paciente tem linfoma fora dos órgãos linfóides, e aí é mais grave mesmo. Tá? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre os linfomas que circulam. Então, esse aqui, por exemplo, foi um caso que eu tive, que eu olhei esse caso aqui e falei, bom, isso é uma leucemia linfocítica crônica, né? Dei uma aula para o paciente sobre leucemia linfocítica crônica, né? Linfócitos completamente atípicos, né? Olha só, parecendo linfócitos normais, parecia aqui até um resto nuclear, né? De Gumprecht, não sei. Até que eu pedi a imunofenotipagem. Por isso que eu digo, eu vou falar essa parte de que vocês vão ver, mas tenham cuidado de só dizer exatamente a forma da célula. Vocês podem até fazer uma hipótese, mas veja, nesse caso, por exemplo, a imunofenotipagem me derrubou. Né? Então, observa. 56.700 leucócitos, foi sangue periférico, tá? Dos quais os linfócitos B anômalos eram 80% da amostra. 80% da amostra. Então, muito, né? 45 mil linfócitos, onde está a doença. Então, foi detectado que era uma população de linfócito clonal, maduro, que não tinha nem CD5, nem CD11, nem CD23. Então, aqui já me derrubou a minha hipótese de leucemia linfocítica crônica. CD5 era negativo. CD103, que é o da tricoleucemia, não tinha. CD200, que é outro de leucemia linfocítica crônica, também não tinha. Forte expressão de CD20 e CD22, tá? E esse paciente, ele tinha um fenótipo CD10 positivo. Engraçado, aqui não aparece CD10, mas estava aqui, ó. Marcadores negativos, uma série de marcadores negativos, veja. E os marcadores positivos. Olha o CD10 positivo com CD20 positivo. Essa combinação CD10 com CD20 positivo sugere linfoma folicular. Eu fiquei tão na dúvida que não é tão comum assim você ver um linfoma folicular circulante, que eu fiz a biópsia do gânglio e bateu o linfoma folicular direitinho. Caso muito extraordinário. Tá? Entre as doenças linfoproliferativas, aí falando como linfoma não Hodgkin e algumas leucemias que são crônicas, então se confundem com linfomas, eu vou chamar de doença linfoproliferativa B. Quando você vê circulando, você tem que considerar a possibilidade de ser uma leucemia linfocítica crônica, doença de linfócitos maduros, uma leucemia prolinfocítica, que às vezes vem isoladamente, às vezes é uma evolução da leucemia linfocítica crônica, uma tricoleucemia, tá? Também são linfócitos maduros B, que por sua vez é prima do linfoma de zona marginal esplênico. Vou te mostrar que essa célula desse linfoma de zona marginal tem inclusive cabelinhos, como se fossem tricolinfócitos. Linfoma de célula do manto, existe inclusive uma forma leucêmica do linfoma de célula do manto, que paradoxalmente tem um bom prognóstico. O linfoma folicular eu já mostrei ali, mas é raro. Ele é raro, mas o problema é que você tem tanto mais linfoma folicular que os outros linfomas desse tipo que você acaba vendo. Esse linfoma que tem um nome dificílimo, que é macroglobulinemia de Waldenstrom, que é um linfoma linfoplasmacítico. Tá? Vou mostrar a célula. E um linfoma agressivo, que é o linfoma de Burkitt,
mais honestamente, a variante leucêmica do linfoma de Burkitt. Tá? E entre as doenças linfoproliferativas T, a leucemia linfoma de célula T do adulto, conhecida aqui dos brasileiros, raríssima nos Estados Unidos, os americanos não veem, micose fungoide, síndrome de Cesarino. Então vamos às imagens. Aqui um linfoma de célula do manto. Né? O linfoma de célula do manto tem sempre algumas bizarrices. Né? Fala-se que você vê rostos, né? Formas, assim, coelho. Você fica vendo algumas formas aqui e alguns parecem rostos. Né? Você vê um nariz, tem alguns que têm umas protuberâncias que parecem testas. Né? Linfoma de célula do manto. É um linfoma agressivo, embora tenha essa variante leucêmica que é de melhor prognóstico. Macroglobulinemia de Waldenström, ou linfoma linfoplasmacítico. Vocês estão todos conseguindo ver aqui o linfoplasmócito, olha só. Tem um Golgi aqui, uma basofilia, um Golgi aqui hipertrofiado. Trata-se de um linfoplasmócito, tá? Isso no contexto de uma gamopatia monoclonal e tal, é um linfoma. Então, as chaves para o diagnóstico estão aqui, né? No caso do linfoma de célula do manto, CD5 positivo, CD20 forte positivo, CD10 negativo, 23 negativo, 243 negativo. Então, é decoreba mesmo. Isso a gente decora por causa do nosso dia a dia. E na imunohistoquímica, né, na peça, a gente faz às vezes na biópsia de medula, ciclina D1 e SOX 11 positivos. Já o Waldenström, ele é muitas coisas negativas. Tá? Ele pode ter um marcador de plasmocitário, que é o CD138, ele é de plasmócito, pode marcar, e o CD20. O resto é tudo negativo. E ele vem acompanhado, o linfoma linfoplasmacítico, para se chamar macroglobulinemia de Waldenström, tem que ter uma gamopatia monoclonal, tem que ter um aumento de gama-globulina na forma monoclonal IgM. Lembrando que os mielomas não são IgM. Tá? IgM é coisa de mais para o lado do linfoma ou da gamopatia de significado desconhecido. O nome é macroglobulinemia, então tem que ter a gamopatia monoclonal para honrar o nome. A variante leucêmica do linfoma de Burkitt, que não deve ser chamada de LLA-L3, não existe, isso não é uma LLA, porque essa célula é uma célula madura, tá? É bem madura, inclusive, CD20 forte, né? com aspecto vacuolado, bem basofílica, com esse núcleo imaturo, nucleolo, né? Parecem blastos, tá? Mas a célula tem um fenótipo, a marcação de linfócito maduro. E o linfoma de zona marginal esplênico, que eu falei que é um linfoma que é parente da tricoleucemia. Observa só nesse caso como tem cabelinho. Como tem cabelinho. Tá? Então é um parente da tricoleucemia, mas é um linfoma. Linfoma de zona marginal esplênico. Isso se acompanha normalmente de um baço muito crescido. Aqui algumas chaves para o diagnóstico. No caso do Burkitt, o Burkitt é CD10 positivo, tá? CD10 positivo, CD20 positivo. Tem essa translocação típica 814, BCL2 é negativo e o Ki67 é muito alto. O Ki67 é um índice proliferativo, tá? E do lado do linfoma de zona marginal esplênico, você praticamente só pega o CD20. Na hairy cell tem um marcador específico, a tricoleucemia, não vem ao caso aqui. Tricoleucemia tem um CD103. Então, linfoma de zona marginal esplênico normalmente é CD103 negativo, né, para diferenciar. Aqui é uma situação em que você vê linfoma difuso de grande célula B circulante, uma das poucas situações, que é uma situação de um paciente que tinha uma leucemia linfocítica crônica. Vocês vejam esses linfócitos aí, eu marquei inclusive a marcação da LLC, que é CD5 positivo, CD10 negativo, 23.200 positivos. Isso é uma LLC. Mas ela se transforma num linfoma agressivo, que vejam as células grandes aqui, essa mistura de células grandes. Quando você vê as células grandes juntos com o panorama de LLC, pode ser duas coisas. Pode ser uma prolinfocítica, então uma transformação prolinfocítica, principalmente se você vê um nucleolo bem marcado, que é o prolinfócito, ou pode ser um linfoma difuso de grande célula B. Tá? E às vezes é bem difícil distinguir os dois. Falando dos linfomas circulantes T, eles têm bizarrices nucleares que nos ajudam a classificá-los. Então, a síndrome de Cesarri tem essas células cerebriformes, que aqui estão lindas, né? Estão muito parecidas com o cérebro, foram selecionadas porque estão lindas, às vezes a gente não consegue essa beleza.
Essas células vão aparecer em todos os casos de síndrome de Sézary e nos casos de micose fungoide muito avançada. O nome é o mesmo, essas células de Sézary, mas elas são células de origem diferente na micose fungoide e na síndrome de Sézary. E finalmente a do HTLV1, né? Tem bolsões no Brasil, Rio de Janeiro tem, Bahia tem, Nordeste, chamada também ATLL, com células em flor. Muito fáceis de ver, né? Flower cell, células em flor aqui, tá? Existem várias fases de ATL, não vale a pena aqui, eu não tenho tempo de falar muito sobre isso, mas eles são muito parecidos aqui na marcação. A maioria do Sézary, micose fungoide ATL, é uma esmagadora maioria CD4, vem de linfócito CD4, e ele é anômalo, ele perde um CD7. O CD7 vem negativo, tá? E na Sézary tem a característica clínica, você tem que ter uma vermelhidão em mais de 80% do corpo. Se tiver uma vermelhidão em menos de 80%, provavelmente vai ser uma micose fungoide. E, do outro lado, você tem que ter o HTLV1, que é um linfoma, a linfoma de célula T do adulto, é um linfoma de origem HTLV1, tá? Bem, então, esse é uma questão diagnóstica. Então, você faz a morfologia, manda para a imunofenotipagem, avisa o médico. Em termos prognósticos, né? Em termos prognósticos, eu vou falar dos principais, né? O linfoma difuso de grande célula B, que é um linfoma agressivo, ele tem, veja, o laboratório também vai ser importante para você dar o prognóstico. Então, nesse caso, a idade, se a doença é avançada ou não é limitada, como é que está o shape do paciente, mas olha a LDH aqui, desidrogenase lática, tá? Aqui, junto com o número de locais acometidos. Então, observa que a LDH útil para classificar o doente, né? Os doentes de bom prognóstico têm uma chance de cura bem grande e os outros doentes não. O duplo hit, que depende também de exame, aí no caso é um exame genético, a gente chama esse exame de FISH, de hibridização in situ a fresco, mostrando aqui as sondas, ó. Olha aqui a fusão 814 aqui, e olha aqui a fusão 1418, nas mesmas células, tá? Costuma ser um linfoma com prognóstico, veja, em cinza aqui, bem ruimzinho. Forma duplo hit. Esse aqui é o linfoma folicular, né? Observa que é o segundo mais comum. O patologista costuma classificar dependendo do tipo de célula, né? Olha quantos folículos aqui. Muito, né? Linfoma folicular, tá? E é tudo muito homogêneo, muito homogêneo. Aqui, ó. Simplesmente conta as células grandes e a partir daí classifica em grau 1, grau 2, grau 3A e grau 3B. Tá? Então aqui, um linfoma com pouquíssimas células grandes, um grau 1, e aqui já um grau, provavelmente grau 2, né? Com bastante célula grande já. E para o linfoma folicular também temos o índice prognóstico, que o laboratório vai ser importante. Mais uma vez, a LDH, ou DHL aqui, mas também a hemoglobina. Veja. Tá? Então, só que o linfoma folicular, ao contrário, se a gente voltar um pouquinho, vamos ver o prognóstico aqui do linfoma difuso. Observa aqui, quando o prognóstico não está bom, observa que 50% morrem em menos de 2 anos, né? Menos de 2 anos, quando o prognóstico não está ruim. Esse é um linfoma agressivo. Veja com o linfoma indolente, deixa eu botar aqui, a diferença, né? Mesmo paciente que tem risco alto, ele ainda assim, 50% dos pacientes está vivo em 5 anos. Tá? E o risco baixo, então, 90% está vivo em 5 anos. Então, é por isso que às vezes a gente nem trata esses doentes, fica olhando. Tá? Observa aqui como as curvas são muito diferentes da curva do linfoma agressivo, né? Então, por isso, a gente vai chamar de linfoma indolente. Tá? Linfoma de Burkitt, que eu já tinha falado sobre a célula, está aqui a variante leucêmica do linfoma de Burkitt. Aqui. E tem alguns casos são EBV vírus de Epstein-Barr positivo, aliás, o vírus foi chamado de Epstein-Barr por causa do linfoma de Burkitt, não foi por causa da mononucleose, é o linfoma mais agressivo que existe, tá? Mas exatamente por ser bastante agressivo, observa que com a quantidade de cura, muita chance de cura, tá?
Aqui é a apoptose. Esses espaços brancos aqui a gente chama de céu estrelado. Aqui uma curiosidade, a micose fungoide, que pode ou não ter, a presença dessas células, na verdade, torna a micose fungoide mais avançada. Ela se caracteriza por acometimento de pele. A pele tem mais linfoma T do que B, é uma diferença para os outros órgãos. O acometimento aqui da derme, que é um infiltrado, que vai até lá em cima. Né? E quando o acometimento no sangue, que é o estágio 4, é o pior estágio. Né? A coisa já foi para o brejo. Aqui, ó. Tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez a vocês. Né? Obrigado pela paciência. Espero que vocês estejam tendo, né, um grande evento nesse congresso. E eu fico à disposição de vocês. Tá? Aqui o Gustavo é meu colega de hospital, né? O nosso nobre Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, lá da UFRJ, que fica numa ilha, pessoal. Isso aqui é uma ilha artificial chamada Ilha do Fundão, próximo ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Tá? O hospital ele se destaca dentro dessa ilha. O centro urbano fica um pouco afastado do hospital. Nós trabalhamos aqui. Na verdade, o Gustavo trabalha no 3º andar e eu trabalho no 4º andar e eu coordeno a unidade de transplante de medula. Né? Estou coordenando hoje a unidade de transplante de medula, que fica no 8º andar, né? Entre outras atribuições aí. E fico à disposição de vocês. Eu acho que hoje eu aprendi que na vida tudo é Instagram, né? Modernamente falando, a gente não usa mais telefone, não usa mais e-mail, né? A gente quer tirar dúvidas e tal, a gente vai para o Instagram. Então, eu deixo para vocês aí o modo que eu conheci esse pessoal fantástico, né? O Luiz, o Gustavo e muitos outros de vocês que a gente tem conversado nas nossas lives, nos nossos eventos. Convido a todos vocês a checarem lá no meu Instagram. Muito conteúdo de hematologia, muito conteúdo de sangue. Tá? Então, muito obrigado. Tenham uma boa tarde e um bom congresso.